Para a gente entender um pouco mais esse risco que o Brasil está passando, a Bolsa sofrendo e o que esperar daqui para frente, vamos ver um pouco a opinião de algumas pessoas que já trabalharam ou ainda trabalham no Banco Central, presidentes, diretores. Inclusive, nós vamos ver aqui uma parte da entrevista do Henrique Meirelles, que nada mais nada menos foi do que o ministro da Fazenda que implementou o teto de gastos, que é o que hoje faz o Brasil ser o que é, senão estaríamos aqui talvez ainda naquela desgraceira de crise que estávamos indo ali no fim do governo Dilma. Vamos começar com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, que deu uma entrevista recente e ele falou aqui sobre tudo, sobre essa situação fiscal e também sobre o Galípolo, né? Então foi perguntado aqui para ele por que a situação fiscal incomoda. Ele responde que o que está acontecendo em termos de política monetária é que o Banco Central estava reduzindo a taxa de juros, que era muito restritivo, enquanto o governo estava acelerando os gastos. Quando ele acelera, ele cria um impulso fiscal que ajuda a economia a crescer. O impulso fiscal no ano passado foi de 2% do PIB. Nesse ano foi de 1,5%. Isso é muito grande. O resultado é que com o fiscal tão alto, as políticas monetárias e fiscal ficam incompatíveis. Isso quer dizer que o PIB, embora tenha restrição monetária, está crescendo mais do que pode, de maneira sustentável. Ou seja, o PIB vem crescendo de forma insustentável. É isso que eu já venho dizendo para vocês desde ali da última divulgação do PIB, né? Então, o que o Banco Central pode fazer, só resta uma coisa, que é apertar um pouco mais os juros para esfriar a economia e ela voltar a andar ao nível sustentável. Então, a gente quer que a economia cresça, mas ela tem que crescer de uma forma sustentável. E sair expandindo o fiscal de forma descontrolada não funciona, né? E foi perguntado para Luiz Fernando sobre o Galípolo. Antes da indicação de Galípolo à presidência do Banco Central, o mercado temia que a diretoria fosse mais flexível e menos focada na meta da inflação. O cenário mudou? Resposta de Luiz Fernando foi: o Galípolo deve dar continuidade à postura mais técnica. Ele não pode se postar em questões políticas e, por enquanto, realmente não temos visto isso dele. Concordo, por enquanto não, embora ele tenha dado alguns discursos ali que deixam a gente com uma certa pulga atrás da orelha, né? No entanto, inclusive o Fernando comenta aqui que também precisamos observar quem serão os próximos 3 diretores que vai entrar no Banco Central. Isso é relevante. Um ingrediente importante deste governo do Lula é que há uma narrativa diferente do que ele de fato executa. E isso vale para o Banco Central. O Lula foi muito mais agressivo na narrativa do que na prática. Os diretores indicados por ele foram ok, incluindo o Galípolo. Então, de fato, os discursos extremistas do governo não têm acontecido muitas vezes na prática. Embora a gente tenha visto um descontrole fiscal seguindo aquela linha do gasto, aliás, investimento não é gasto, né? Que está errado, a gente tem visto uma série de outras coisas que ele aqui toma um meio termo. O próprio Galípolo, né, onde ele, antes, o quanto que ele já meteu o pau no Campos Neto, e o Galípolo não está tão distante neste momento. Ele vai ter que acompanhar ainda se ele não vai ceder à pressão, né? Inclusive foi perguntado ao Luiz Fernando se a independência do Banco Central está em risco. Não há dúvidas de que a independência do Banco Central está em risco. Hoje a curva de juros já embute um prêmio de risco, justamente porque ninguém sabe se o Galípolo vai de fato conseguir ser autônomo. Precisamos esperar para ver como será na prática. Se eventualmente ficar claro que não é o caso, o risco pode desaparecer, mas hoje tem pessoas com medo. Se me perguntar, eu vou dizer que o mais provável é que o Banco Central tenha um comportamento técnico, mas não posso jurar. Eu estou ali na linha com ele, tá? Eu acho que vai seguir essa questão técnica, mas também não tenho certeza, tá? Enquanto tem várias pessoas achando que o Galípolo vai esquerdar, que vai seguir ali os conselhos do Lula, né? E quem falou nesse fim de semana foi o Campos Neto do Banco Central, que disse que o Brasil precisa de um choque na política fiscal para voltar a atrair investimentos e reduzir o risco da Bolsa. Então, se realmente tivermos um choque positivo aqui, seja do fiscal, seja aí alguma coisa que vá atrair mais os investidores, a Bolsa tende a subir, né? Por isso que o prêmio risco Bolsa aqui tende a melhorar, tá? Então ele disse o seguinte: precisamos de notícias que produzam um choque positivo para reverter o prêmio de risco da Bolsa, que cresceu nas últimas semanas. Em evento lá do Itaú, em Washington, ele disse que o governo deve anunciar novas medidas após as eleições. Estes ajustes são muito bem-vindos, na visão do diretor do Banco Central, para reduzir o prêmio risco associado aos investimentos em ativos no Brasil e para que o mercado volte a acreditar na convergência da dívida. Campos Neto ainda lembrou que toda vez que o Brasil conseguiu reduzir os juros e mantê-los mais baixos por mais tempo, né, houve um choque fiscal positivo. E aí
Obviamente, se conseguirem reduzir os juros e deixá-los mais baixos, de forma sustentável, sem marretar eles, com certeza a Bolsa tende a ter uma ótima performance, né? No entanto, ele reforçou que não é trabalho do Banco Central, né, agradar o mercado. E sim, ele sempre fala aqui do quê? De persistir na meta da inflação. Então ele diz que o Banco Central não vai desistir da meta da inflação e que está procurando alguma forma de levar para a meta da inflação. E ele complementa que não acha que esteja tudo bem com a inflação só porque ela está abaixo da média histórica. O trabalho do Banco Central é fazer a inflação convergir para a meta. Nós temos uma meta de inflação de 3%. Essa é a meta que ele está seguindo. Tem um limite ali de 1,5% para cima, então pode chegar ali até 4,5%, mas o foco é tentar levar ali para a meta de 3% e sempre olhando não somente a inflação do hoje, mas a inflação também da sequência, ali, principalmente do ano seguinte, né? Então é isso que tem que ficar muito atento. Não é só a inflação de hoje estar dentro, mas sim como deve ficar a inflação logo na sequência. Mais um diretor do Banco Central também se pronunciou, que foi o Renato Gomes. Ele disse que há alguns ingredientes fiscais recentes que, na opinião dele, assustaram os participantes do mercado. E ele citou um ponto crucial. Ele citou a previsão do aumento do déficit de empresas estatais, por meio de aceleração de investimentos dessas companhias por fora do arcabouço fiscal. Quem não se lembra ali das jogadinhas que o governo está fazendo para driblar o próprio arcabouço que ele criou? Isso é maluquice, né? Mas eles estão fazendo isso. Apontando também que o mercado está inquieto com a possibilidade de o governo não atingir a meta fiscal de déficit zero em 2025. É a velha promessa que não foi cumprida em 2024 e talvez não seja cumprida novamente em 2025, né? Que eles adiaram ali. Bom, então o que está acontecendo é o risco aqui fiscal 2025 e realmente essa questão aqui também é muito preocupante, que não adianta você ter um arcabouço que acaba se tornando inútil se você não vai cumpri-lo, se você vai desviar, se você vai driblá-lo, né? Lembra ali do auxílio gás? Fazer por fora, ali pela caixa e tudo mais, não contabilizar. Não existe isso, né? O mercado não é bobo. Além disso, ele também mencionou o uso de fundos para financiar políticas públicas por fora do orçamento. É uma preocupação dos agentes privados, com um crescimento das emissões da letra de crédito de desenvolvimento, as LCD, pelo BNDES, que conta como subsídio implícito. Se juntarmos tudo isso, talvez possamos entender um pouco melhor o prêmio que vemos em diferentes faixas de curva de juros. Então, ele levantou pontos importantíssimos que a gente não pode esquecer. E para finalizar, vamos com o Henrique Meirelles, que para quem não sabe, ele já foi presidente do Banco Central no governo Lula, depois ele foi ministro da Fazenda no governo Temer, implementou o teto de gastos. Ele é um cara que foi muito importante para o Brasil, mas ele apoiou o Lula no primeiro momento. Só que logo na sequência, assim, no comecinho que o Lula tinha acabado de ganhar as eleições, a gente viu ele começando as críticas, inclusive decidiu por não entrar ali no governo Lula. Isso porque ele percebeu, numa primeira reunião que ele fez lá com o Lula, que o Lula estava ali para um governo muito mais à la Dilma, né? Tanto que ele falou lá que Dilmou o Lula, né? Falou boa sorte ao Brasil, boa sorte aos investidores, aquele evento ficou até famoso, né? Enfim. E agora ele também diz que o governo não vai mudar a política fiscal e isso preocupa o investidor, como nós já vimos ao longo de vários comentários aqui, e ele não enxerga essa mudança porque desde lá do início do governo Lula sempre foi essa tomada de visão aqui para gastos. Ele tinha decidido fazer uma campanha, de fato, com um ênfase grande na expansão dos gastos públicos, na expansão do Estado, etc. Então, depois dessa reunião, etc., ficou claro, inclusive minha conversa com ele, de que isso aí o que eu estava propondo não ia ser aplicado ali. Eu disse, tudo bem, ótimo, espero que dê certo, né? Tanto que houve até um dia que foi bastante discutido no mercado, uma palestra que eu estava dando, organizada aí por um banco, e terminada a palestra, só investidores na sala, eu disse, boa sorte a todos. Nós discutimos como é que seria um governo com muita propensão a gasto público, etc. E aí ficou conhecido, né? Saiu meme. Sim. Boa sorte, Day. Foi isso aí. Vimos bastante. A gente viu bastante. Aqui tinha uma tese no mercado que era a seguinte, o Lula tá falando pro público uma coisa, mas ele vai fazer nos bastidores outra.
Você acha que essa tese a gente já pode dar como inválida? Ele realmente está tomando um lado de expansão fiscal e até por isso que a gente tem visto o mercado reagindo tão mal nesses últimos momentos? Ele claramente deixou isso claro naquela época, né? Que ele ia fazer um governo realmente muito baseado na expansão fiscal. O ministro Fernando Haddad procura, né, limitar isso, conversa, ele tem a confiança do presidente e tal, que é positivo, etc. Mas, de fato, na linha que está, nós vamos chegar aí, daqui a pouco tempo, num nível de total de dívida pública sobre o produto cerca de 82%, que é um nível muito alto para países emergentes. E outros indicadores, né, importantes aí. Tem um dado positivo que todas as reformas que foram feitas estão permitindo que o país cresça um pouco mais, como aconteceu em 2023, mesmo esse ano, vai superar a expectativa de mercado. Tanto que houve uma melhora aí do rating do Brasil, dado pela Moody's. Agora, é uma perspectiva difícil à frente se for, de fato, mantido esse ritmo de expansão fiscal. Direito dele, ele fez a campanha. Isso tanto ficou tão claro para mim que ficou claro que, de fato, poderia colaborar de outra maneira, né? Como estão fazendo aqui, etc. Não no governo. Mas ele está tocando em frente. Eu acho que isso está muito amenizado pela postura do ministro da Fazenda. E vamos esperar que isso, de novo, seja contido aí, essa expansão fiscal, porque é um problema. As próprias agências de rating têm dito isso, que para manter o rating, o Brasil tem que controlar aí a sua expansão fiscal. Bom, então vocês viram com seus próprios olhos, é uma unanimidade que o risco fiscal pressiona o mercado brasileiro, pressiona as ações, pressiona o Brasil, né? Então as ações estão descontadas por conta disso. E eu não acredito que elas vão disparar da noite para o dia, mas eu vou sim aproveitando essas oportunidades e comprando aquelas ações que, na minha visão, tendem a resistir tudo isso e depois, em algum momento, superarem aqui com ótimas performances. Mas óbvio que eu também tenho ações no exterior, majoritariamente aqui Estados Unidos, então eu tenho ações e ETFs americanos, tenho também até um pouco de Bitcoin, eu acho que é uma diversificação muito importante, e a corretora que eu utilizo para comprar tudo isso é a CoinFury, porque ela, além de ser bastante completa, eu posso comprar Bitcoin nessa corretora de modo muito simples, aqui é só digitar a quantidade que eu quero comprar, e aqui mesmo tem também ações dos Estados Unidos, como por exemplo a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, é uma das minhas ações favoritas. É óbvio que está fechado agora o mercado, por isso que eu não posso comprar. E além de tudo isso, não me cobra taxas de corretagem, spreads altíssimos que outras corretoras cobram na hora de você converter o real para dólar. Então eu faço um Pix aqui em real, deixo em dólar rendendo na minha renda fixa na CoinFury. Então tá aqui $22.200 rendendo 5,5% anualmente, que é 0,5% a mais do que a taxa de juros americana. Tá aqui rendendo então 3,83 por dia dólares, tá? Isso me rende cerca de R$570 por mês, isso sem considerar os juros compostos ainda, né? Só que o meu foco nem é essa renda fixa, eu deixo aqui como reserva de oportunidade, conforme as ações, por exemplo, dos Estados Unidos vão caindo, aí eu vou lá e compro mais ações e aí vou deixando aqui então na reserva de oportunidade sempre um dinheiro para ir comprando lá. E o melhor de tudo isso é que você pode se inscrever na CoinFury utilizando o meu código de convite TOPACOINS e você vai concorrer a ganhar R$1.250 em ações do Banco do Brasil. Vai se diversificar, não vai ter taxas aqui nas suas costas, que nem as outras corretoras cobram, e ainda vai concorrer a R$1.250. Se você quer saber mais como funciona a CoinFury, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem um vídeo tutorial onde eu explico mais sobre a corretora, tá? E naquele vídeo você também vai ver na descrição várias perguntas ali e respostas que eu fui colocando ao longo do tempo, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!